Saudações a todos que acompanham os vídeos do canal Foco na Física. Hoje nós vamos conhecer a construção e funcionamento de um experimento simples usando componentes eletrônicos para mostrarmos, entre outras informações tecnológicas, um tipo de aplicação prática que tem como elemento em destaque uma resistência elétrica variável. Sigamos então para o início do vídeo. Como você já pode observar na tela, nós temos o circuito com LDR. Pois bem, o elemento ou dispositivo principal do nosso experimento é o LDR. E o que é que significa essa sigla, né? Bom, do inglês, Light Dependent Resistor, significa resistor dependente da luz. É um dispositivo eletrônico, também conhecido como fotorresistor, cuja resistência elétrica varia de acordo com alternâncias de incidências de luminosidade sobre ele. Aqui nós temos, por exemplo, o desenho de um LDR, né, mostrando o seu corpo físico. Observamos que existem duas regiões que são condutoras de eletricidade, onde as setas aqui estão apontando, essa face aqui ligeiramente rosada, né? E essas duas regiões elas são separadas por uma trilha de material semicondutor. Na presença da intensidade luminosa, esse componente se comporta como um fio, conduzindo bem a corrente elétrica, de tal maneira que sua resistência é bem pequena. Mas na presença da ausência de luz, ou seja, sem luz, o que ocorre é que a resistência do componente se torna bastante elevada, podendo chegar na ordem de muitos quilo-ohms ou mesmo até mega-ohms, dificultando a passagem da corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tarja azul, um pouco de explicação sobre esse funcionamento. Na presença da luz, os elétrons passam da banda de valência para a banda de condução nos átomos do semicondutor, fazendo com que esses elétrons se tornem livres, proporcionando uma queda na resistência elétrica e aumentando a condutividade. No entanto, na proporção da redução da intensidade de luz sobre o LDR, o material semicondutor vai deixando de liberar elétrons da sua banda de valência para a banda de condução em seus átomos, fazendo com que a resistência elétrica se torne mais elevada, diminuindo a condutividade elétrica. Ou seja, na pouca luz ou sem luz, a resistência aumenta e na presença da luz, a resistência diminui. Como o nosso objetivo é a parte prática, uma forma de verificar essa propriedade do LDR, de variar a resistência conforme a emissão de luz sobre ele, né? Nós podemos testar isso fazendo uso de um multímetro na escala de resistência, ou em outras palavras, um ohmímetro, né? Nós ligamos o ohmímetro nos terminais do LDR, na escala de resistência, e então nós diminuímos ou aumentamos a quantidade de luz focalizada sobre o componente, e isso vai fazer com que o medidor apresente valores de resistências variando. Bom, para que a gente possa realizar a montagem do experimento, serão necessárias no mínimo algumas ferramentas. Veja bem, é necessário que se tenha um ferro soldador, de entre 30 e 40 watts é a potência ideal, né? Mais de 40 watts, sempre é um excelente ferro soldador. Precisa-se também de um alicate de bico. Não é obrigatório que seja um alicate com o bico torto, né? Pode ser também com o bico reto. E também é necessário que se tenha solda fina. Não precisa comprar um carretel inteiro, apenas alguns metros, já que essa solda também pode ser vendida por metro. E geralmente também utilizamos nessa bancada básica alicates de corte. Mas para esse experimento aqui que nós estamos realizando, né, não é tão obrigatório. O alicate de bico pode substituí-lo, né? Bom, e quanto aos materiais que nós vamos precisar para realizar a montagem? Tudo isso pode ser adquirido com muita facilidade em lojas de materiais eletrônicos.
lojas de peças eletrônicas, tanto essas ferramentas quanto as peças que nós vamos precisar e que nós vamos ver agora. Bom, será necessário uma ponte de terminais com 15 terminais. Também possível adquirir uma ponte com o maior número de terminais e depois efetuar o corte, né? E aí ela vai ficar com os 15 terminais que nós vamos precisar. Também um diodo LED, eu coloquei aqui na cor vermelha, mas ele pode ser de qualquer outra cor, né? Pode ser LED de alto brilho, pode ser um LED amarelo, laranja, verde, azul, não importa, né? Isso aí fica a critério de quem vai realizar o experimento. Nós temos os terminais positivo e negativo do diodo LED, um é chamado de ânodo, que nós pronunciamos assim cotidianamente no vício de linguagem, nós chamamos de anodo, e o terminal negativo, que é o cátodo, que a gente costuma chamar de catodo, né? Vamos seguir mais à frente para a gente ver o restante da lista dos materiais. Será necessário adquirir um transistor BD135, como esse aí que a gente visualiza aqui na tela. Também um transistor BC558. Você já pode perceber que existe aqui no desenho a indicação dos terminais, né? Chamados de emissor, coletor e base, nessa ordem para o BD135, coletor, base e emissor para o transistor BC558. Também precisaremos de alguns resistores. Então nós temos aqui 3 resistores, né? Um de 560 ohms com potência de meio watt ou meio watt. Um resistor de 560 kΩ, que são 560 mil ohms, 1/8 de potência. E também um resistor de 1 kΩ, que significa 1000 ohms, também 1/8 de potência, né? Vamos precisar do próprio LDR, apenas na quantidade unitária, um conector de bateria para o caso de usarmos uma bateria de 9 volts, a própria bateria de 9 volts, como a gente observa aí na figura, né? Na sequência, um cooler de 3 por 3 centímetros. Um cooler pequeno, não é necessário fazer uso de um cooler maior, mas isso aí fica também opcional. Vai interferir talvez na quantidade de consumo de corrente, né? Mas um cooler nessa dimensão já é muito bom. Vamos precisar de fio cabinho. Esses fios, eles podem ser de qualquer cor, né? Sendo que o preto e vermelho é padrão para positivo e negativo, os polos da bateria. Mas você pode adquirir um fio cabinho meio metro, laranja, azul, verde, a cor que quiser, né? Isso aí é opcional. Além desses componentes, vamos conhecer um pouco aqui da simbologia. Então nós temos como símbolo gráfico o transistor NPN. Esse é o símbolo do BD135, transistor do tipo do BD135, né? Veja que a flechinha está apontando para fora, então nós chamamos isso de NPN, porque existe uma sequência na polaridade, né? Uma prioridade, o coletor e a base são ligados vindo do terminal positivo, o emissor terminal negativo. Já o BC558 é um transistor do tipo PNP, a polarização é contrária, o emissor agora fica no positivo, base e coletor vem do lado negativo e a setinha aponta para dentro. Nós não vamos falar das características desses dois tipos de transistores agora, vamos apenas fazer uso na montagem, né? Isso fica para outro momento. Temos também o símbolo de um resistor fixo. Esses 3 resistores aqui podem ser representados por essa simbologia ou por essa outra aqui, da direita. As duas formas são corretas, tanto faz, né? Para o LDR, nós temos também 2 opções de simbologia gráfica. Então, temos essa da direita, da esquerda, aliás, e essa da direita. Além do símbolo do LDR, nós também conhecemos o símbolo da bateria. O símbolo que aqui é um ícone, né, utilizado para representar o cooler, nós vamos representar dessa forma. E finalmente o símbolo gráfico para o diodo LED. Finalmente, depois dessa apresentação da lista de componentes,
quem vai fazer a montagem basta fazer uso dessa lista, né, e adquirir esses dispositivos, que são de preços bem baratos, bem viáveis no mercado. E agora vamos para a montagem, finalmente. Bem, aqui nós vamos abordar as instruções. Vamos começar pela ponte de terminais, né? Antes da gente começar exatamente, vamos enumerar os terminais dessa ponte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, aqui nós enumeramos cada um dos terminais dessa ponte para que possa facilitar a gente entender, né, melhor a localização de cada componente. Mas eu quero lembrar que os componentes eletrônicos e os fios, né, os contatos, serão soldados aqui nos terminais, então nós precisamos ficar atentos a algumas dicas da soldagem, né? Então, dicas para uma boa soldagem, nós vamos dar como exemplo aqui o diodo LED, né, na cor vermelha. Então, nós encaixamos o componente no terminal da ponte e seguramos com o alicate, né? Evidentemente, a gente evita segurar manualmente aqui com os dedos, né, para que no momento da soldagem a gente não possa sofrer pequenas queimaduras na pele, e também porque o calor propaga por condução na perna do componente e o alicate ajuda a desviar um pouco desse calor para que não passe calor excessivo para o dispositivo. Em seguida, nós colocamos aqui o ferro soldador. E o interessante é que esse soldador deve aquecer por igual o terminal do ferro, deve aquecer tanto a perna do componente quanto o terminal da ponte por igual, para que a solda possa ser espalhada de maneira eficiente, né? Em seguida, nós encostamos aqui a solda, o desenho mostra aqui a fumacinha da solda, né, até que ela preencha totalmente aí essa região e faça um bom contato entre o componente e o terminal da ponte. Então, duas coisas nós precisamos observar na soldagem. Primeiro, o ferro deve aquecer todas as partes que serão soldadas por igual, espalhar o calor proporcionalmente, né? E segundo, que a soldagem deve ser brilhosa e bem espalhada, sem calor excessivo, não pode ser solda opaca, solda fria, né, fragmentando os pedaços. Então ela precisa ser bem feita para que o contato elétrico se torne eficiente. Bem, vamos dar sequência aqui agora com a instrução de montagem. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de um pedacinho de fio cabinho que vai ser ligado entre os terminais 1 e 4 da ponte. Mas uma coisa interessante é colocar todos os componentes que serão soldados em contatos de uma só vez, né? Para que a soldagem seja feita em uma só vez. Então, por exemplo, no terminal 1, eu tanto vou colocar o pedacinho aqui no extremo do fio, como também vamos colocar o componente que será soldado junto com ele, né? Uma vez que todas as perninhas aí do fio, dos componentes, estejam prontas, então é feita a soldagem de uma só vez. Na sequência, nós vamos ligar aqui um resistor de 680 ohms entre os terminais 3 e 5. É necessário que se tenha cuidado na polaridade do LED, né? O terminal positivo vai para o contato 1 da ponte, o terminal negativo vai para o contato 3. Exatamente onde nós encontraremos um dos terminais do resistor que não tem polaridade necessariamente. O resistor pode ser ligado de qualquer lado. Então aqui nós fazemos uma soldagem, né? Preenchemos. Também preenchemos aqui o outro extremo do cabinho, né? Agora nós ligamos outro cabinho entre os terminais 5 e 7, pedacinho pequeno, preenchemos aqui com a solda e encaixamos o transistor BD135. Cuidado na sequência dos terminais, tem que ser emissor no terminal 6, coletor no terminal 7 e base no terminal 8. Fazemos as soldagens, preenchendo aí o espaço, fazendo um excelente contato, né? Aqui no terminal da base, no ponto 8 da ponte, nós colocamos um resistor de 1 kΩ, cujas cores são marrom, preto e vermelho.
e aqui nós fazemos a soldagem. O 680 ohm, as cores são verde, azul e marrom. Não é vermelho isso aqui, tá? É marrom. Já no resistor de 1K, a terceira cor é vermelha, né? 1K, 1 kΩ, que são 1000 ohms. Agora nós inserimos o transistor BC558 nos terminais 10, 11 e 12. Também tenham cuidado na sequência dos terminais. Primeiro é o coletor no ponto 10 da ponte, a base no meio, no ponto 11, e o emissor no 12. Tem que ser exatamente dessa forma. Então aí nós preenchemos com a soldagem. Vamos encaixar mais um fio cabinho que vai dos pontos 11 e 13 da ponta terminais. Fazemos a soldagem. Inserimos agora o LDR. O LDR não tem polaridade, qualquer lado que for ligado não tem problema. Um dos seus terminais vai ficar ligado ao emissor, no ponto 11 da ponte, e o outro terminal no contato 13 da ponte. No contato 13, ainda antes de fazer a soldagem, nós precisamos inserir aqui o terminal de um resistor de 680 kΩ ou 680 mil ohms, né? Aqui as cores são verde, azul e amarelo, e então a partir daí a gente faz a soldagem tanto num lado quanto no outro. Uma vez que nós tenhamos posicionado bem esses componentes e feito soldagens ideais, agora vamos acrescentar o cooler. Veja que os dois cabinhos aí que vem lá do cooler, o positivo, que é o vermelho, ele tem polaridade, vai ser ligado no terminal 4 de contato da ponte, e o fio preto, que representa o polo negativo, né, no contato 5 da ponte. Soldamos aí o contato 5, mas no contato 4 ainda precisamos ligar também o terminal de um fio, que vai para o suporte de bateria, e também de um cabinho, né, que une os pontos 4 e 12. Aqui nós preenchemos com a soldagem de um lado e também do outro, né? E agora acrescentamos um cabinho que vai do terminal 6, onde está o polo negativo do suporte da bateria, até o terminal 15. E aí nós preenchemos com as soldagens. Bom, até aqui a montagem está encerrada e nós apenas encaixamos a bateria nos terminais de contato e o circuito já estará funcionando. Mas o que vai acontecer com esse circuito, né? Bom, se o LDR estiver num ambiente bastante iluminado, o que vai acontecer é que o LED aqui, vermelho, ele vai ficar desligado e o cooler também vai ficar desligado. Eles não irão funcionar. A partir do momento em que o ambiente estiver escuro, ou pelo menos um pouco de sombra, né, ou penumbra sobre o LDR, então a resistência elétrica do LDR vai aumentar e o LED vermelho vai acender e o cooler vai funcionar. Então no escuro funciona o cooler e acende o LED. No claro, eles ficam desligados. Bom, vamos entender esquematicamente por que isso funciona dessa forma. Então vamos ver o diagrama elétrico, né? Aqui ao lado, com aquelas simbologias que eu falei para vocês anteriormente. Temos um ícone aqui representando o ventiladorzinho, cooler, né? O transistor aqui abaixo é o BD135. O transistor da esquerda é o BC558. Temos o símbolo aqui do LED. Essas caixinhas são os 3 resistores. Aqui ao lado nós temos o LDR, esse componente aqui principal do nosso experimento, né? Pelo menos nossa atenção está sendo voltada inicialmente para ele. E agora nós vamos compreender o funcionamento, né? Como é que essa mágica acontece. Bem, eu vou utilizar o sentido convencional da corrente, que é bastante utilizado na análise de circuitos, e vamos fazer uma analogia de funcionamento simples e básico. Uma corrente elétrica vai sair do polo positivo da bateria, veja aqui acompanhando o cursor do mouse. Essa corrente vai percorrendo o fio, ela deve atravessar o ventiladorzinho aqui, o cooler. Em seguida,
a corrente deve continuar atravessando o coletor e emissor e voltando até a bateria. Se esse caminho estiver fechado, a corrente estiver passando, o ventiladorzinho nosso vai funcionar. E o LED também irá acender, porque da mesma forma, uma corrente elétrica saindo do polo positivo, corrente convencional, atravessará o resistor, depois o LED, fazendo o LED acender, e aí ela vai prosseguir pelo mesmo caminho, atravessando o coletor e emissor e chegando na fonte. Esse resistor ele tem o seguinte papel, a seguinte função, né? É que esse diodo LED ele não suporta tensões elevadas como 9 volts. Ele trabalha apenas entre 2 e 3 volts. Então, o resistor está dividindo a tensão com ele, né? Se nós temos 9 volts no resistor, ou melhor, no conjunto, né? Significa dizer que entre 6 e 7 volts estará no resistor, entre 2 e 3 volts estará no diodo LED. Então, ele vai funcionar sem problemas, porque ele estará recebendo a sua tensão ideal de funcionamento. Bem, como eu falei agora para vocês, esse conjunto aqui, LED mais cooler, eles irão funcionar somente se uma corrente elétrica que passa por eles atravessa entre coletor e emissor e retorna até a bateria, que é a nossa fonte de tensão. Porém, a corrente elétrica somente atravessará entre coletor e emissor se existir uma corrente na base do transistor. Se nessa base não tiver nenhuma corrente, então, consequentemente, entre coletor e emissor funcionará como uma chave aberta, né, o componente, de tal forma que a corrente não irá passar nem pelo ventilador, nem pelo LED. Então, nós precisamos inserir uma pequena corrente na base. Vamos analisar essa parcela anterior do circuito para a gente descobrir como é que essa corrente da base será controlada, né? Veja bem, aqui nós temos o outro transistor, o BC558, da mesma forma, uma corrente que sai da fonte da bateria somente atravessará o emissor e o coletor para chegar até a base do próximo transistor e acionar os componentes, somente se nesse transistor BC558 também houver uma corrente em sua base. E quem estará controlando essa corrente na base do BC558? Será exatamente o LDR, que é a resistência variável, que é o nosso foco, nossa atenção aqui nesse experimento. Veja bem, esse LDR, junto com esse resistor que estou apontando para vocês agora aqui, que é o de 680 kΩ, eles dois irão trabalhar dividindo a tensão da bateria. Não é? Se nós temos 9 volts na bateria, significa dizer que uma parte estará no LDR e a outra parte estará no resistor. Como a resistência do LDR começa a mudar conforme a luminosidade do ambiente, se houver muita luz, a resistência do LDR irá cair absurdamente para valores como algumas dezenas de ohms, né? E isso quer dizer que a tensão sobre o LDR irá cair quando ele estiver conduzindo corrente, ou seja, quando houver luz, a resistência do LDR cai e, portanto, a tensão elétrica sobre ele também cai. A gente percebe que esse LDR está em paralelo com a junção base-emissor do transistor, que é o BC558. Veja que um terminal do LED chega até a base, o do LDR chega até a base, e o outro terminal do LDR chega ao emissor, ou seja, estão em paralelo. Quer dizer que a tensão que houver no LDR também existirá na junção base-emissor. Esse transistor, assim como o outro, somente existirá uma corrente na base se entre a base e o emissor, que é a mesma tensão do LDR, somente se essa tensão tiver valores acima de 0,6 volts, né? Então, de 0,6 volts ou mais. Quando o LDR tem sua resistência reduzida por causa da presença da luz, a tensão fica menor que os 0,6 volts. Isso quer dizer que a base emissor irá receber uma tensão menor que 0,6, logo não existirá nessa situação corrente na base. Então não haverá também uma corrente entre emissor e coletor, e essa corrente também não chegará na base do próximo transistor, logo o cooler e o LED estarão desligados.
A partir do momento que começa a escurecer, começamos a fazer sombras sobre o LDR, sua resistência elétrica começa a aumentar e a tensão sobre ele também começa a aumentar. Consequentemente, a tensão elétrica entre a junção base-emissor vai aumentando até chegar no valor de 0,6 volts ou um pouco mais, e o transistor começa a receber corrente em sua base. No momento em que uma pequena parcela de corrente chega na base do transistor, BC558, entre o emissor e o coletor haverá circulação de corrente, que chegará até a base do próximo, e novamente, pelo mesmo procedimento, chegando corrente até sua base, haverá o fluxo de corrente entre emissor e coletor, ligando o cooler e ligando aqui o LED de sinalização, não é? Resumindo tudo, na presença da luz fica tudo desligado. Quando começa a escurecer, então tudo fica acionado. Não é necessário, nessa montagem, que o ambiente esteja totalmente escuro. Basta um pouquinho de sombra sobre o LDR e o sistema já começa a funcionar. Bem, meus amigos, essa é a parte final da explicação sobre tudo aqui no nosso vídeo de hoje. Espero que seja útil para vocês. Vocês podem utilizar bastante a criatividade. Para os hobbyistas é uma diversão fazer esse tipo de montagem. Para quem vai utilizar isso aqui na aula de física, muitas coisas podem ser exploradas, né? Como Lady-On, por exemplo, né? Condutividade, resistividade elétrica, banda de valência, banda de condução, né? Nós podemos ter aqui uma faixa da luz visível, né, do espectro eletromagnético, onde o LDR é mais sensível ou não, né? E assim sucessivamente. Nós teremos junção PN aqui no diodo, nas partes internas dos transistores. Então, transformações de energia, né, energia luminosa, no final a gente obtém energia mecânica. Então, são muitos itens que podem ser explorados. Boa diversão para vocês, quero agradecê-los por acompanhar até aqui e sucesso para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.